garantir que a água que eu esteja consumindo, a água que eu estou utilizando para os determinados fins, a água que está sendo utilizada lá em uma indústria para fabricar um determinado alimento que eu vou consumir, que essa água seja de qualidade. Então, o objetivo do PSA, em toda a sua forma e toda a sua formulação, é que a água ela seja de qualidade. É garantir a qualidade da água para a saúde humana, para a saúde ambiental, de uma forma geral. Então, só para definir, em definição, o que é um plano de segurança da água, são definidos como um instrumento que identifica e prioriza perigos e riscos em um sistema de abastecimento de água, desde o manancial até o consumidor, visando estabelecer medidas de controle para reduzi-los ou eliminá-los, e estabelecer processos para verificação da eficiência na gestão preventiva. Então, quando nós falamos do PSA, nós estamos falando de gestão preventiva. Então, se é uma gestão preventiva, é necessário identificarmos e priorizarmos perigos e riscos. Então, os perigos e os riscos, eles são reais. Em qualquer sistema de abastecimento, aqui é um exemplo do PSA em relação ao sistema de abastecimento, mas ela é determinada para outros fins também. É a água lá na minha edificação, a água que está armazenada na minha caixa d'água. Então, isso tudo faz parte do PSA. Então, são medidas de controle para que a gente possa reduzir ou eliminar um risco. Então, esse é o fator principal. E o que a lei traz, o que a própria Organização Mundial de Saúde a nível nacional traz para a gente? Traz a necessidade de nós implementarmos esse PSA e, principalmente, que isso seja implementado de forma total e generalizada em todas as comunidades, priorizando os níveis de risco para que as pessoas tenham acesso a água de qualidade. Então, aqui, anexo 20, na portaria, nós temos aqui, no último inciso, na qualidade da água distribuída, conforme o princípio dos planos de segurança da água, recomendados pela Organização Mundial de Saúde ou definidos em diretrizes vigentes do país. Ou seja, é obrigação, compete ao responsável do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água para o consumo humano, que visa o quê? Manter a avaliação sistemática do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento sob a perspectiva dos riscos à saúde com base nesses critérios. Então, é necessário que a água que é distribuída a nós, ela passe por todo um plano, um princípio de segurança da água. Thalita, mas esse plano de segurança da água, ele é só aquela água que vai ser distribuída? Ela inicia lá no manancial. Então, se eu tenho um manancial, tenho nascentes. Se eu tenho nascentes, a manutenção e a qualidade dessa água vai depender da manutenção dessa nascente. Então, por isso a necessidade de nós implementarmos o PSA conforme a recomendação da OMS em diversos campos de atuação. Então, o plano de segurança da água, ele tem como finalidade o quê? Ter uma gestão de qualidade, essa gestão de qualidade visando a qualidade total, que é o APPC. Então, esse APPCC é uma ferramenta de gestão de qualidade que nós utilizamos para implementar qualquer planejamento que exija a qualidade total e romper as múltiplas barreiras, ou seja, quais são as barreiras que nós iremos romper para que alcance um planejamento. Então, considerando esses projetos, esses conceitos, o Plano de Segurança da Água ele foi baseado numa gestão de aprimoramento, numa gestão de qualidade, onde nós temos a qualidade total, que ela foi desenvolvida lá na questão do TQC, dos japoneses, da qualidade total dos japoneses, e eles pensaram o quê? Qual foi a ideia deles? Se todo planejamento que nós fazermos, se toda a gestão que nós fazermos, nós buscarmos a qualidade total, então nós teremos segurança nesse produto. Então, quando nós falamos do produto final, esse produto final pode ser a água que eu consumo. Pode ser o produto que é fornecido no supermercado, pode ser a água que é fornecida na minha casa. Então, isso tudo é considerado um produto. Então, essa gestão de qualidade que é utilizada, ela é aplicável no plano de segurança da água, inclusive empresas que têm o plano de segurança da água, elas usam o sistema de qualidade total para implementar
esse plano de segurança, pensando que é necessário ter um sistema de aprimoramento. Então, esse aprimoramento, ou seja, como eu posso tornar aquilo que existe melhor do que é. Então, eu tenho água. A água é o fato. Na entrevista que nós vimos, a repórter até comentou: nós temos muita água disponível. Temos, mas será que essa água, esse produto final, ele tem tido uma boa amostragem? Ele tem tido uma qualidade acima da estabelecida? Que é o que nós chamamos de aprimoramento. Então, esse é o principal conceito do Plano de Segurança da Água. O Plano de Segurança da Água, ela foi formulada, deixa eu só mostrar o documento para vocês, que ele está em inglês, para vocês saberem onde encontrar, quando vocês precisarem. As partes que eu precisei, eu traduzi. Então, isso aqui é um manual internacional que foi elaborado pela Organização Mundial de Saúde, que fala, isso aqui basicamente é o Plano de Segurança da Água. Então, aqui nós temos todos os conceitos, todas as propriedades do Plano de Segurança da Água, qual a importância, estudos de caso, eu trouxe até 2 estudos de caso aqui para a gente discutir, mas aqui nós teremos na totalidade de onde surgiu, por que surgiu e qual a sua importância. Então, o documento de hoje, a aula de hoje, ela foi fundamentada, grande parte, nesse documento aqui, que a gente vai destrinchar um pouco. Então, esse Plano de Segurança da Água, qual é o seu objetivo, o que ele preza, né? Qual é a sua responsabilidade? Esqueci de colocar o bichinho aqui. Primeiro, elevação na população. Então, a gente tem que verificar que a população está aumentando. Então, isso é um fator básico. Então, quando nós falamos do Plano de Segurança da Água, nós estamos pensando que a população vai crescer. Então, com o crescimento populacional, automaticamente nós teremos um maior consumo da água. Com o maior consumo da água, nós corremos o risco, lembrando lá do conceito. Conceito que fala que o Plano de Segurança da Água é identificar riscos e perigos, ou seja, identificar aquilo que pode causar um risco em relação ao uso da água. Então, se eu tenho elevação na população, posso ter um maior consumo? Pois é, lá nos Estados Unidos, eles usam o PSA para ter a lei da água limpa. Então, na verdade, a EPA ela não institui, não fala que é o PSA em si, né? Ela usa o PSA como fundamento para aplicar essa lei, mas é uma lei diferenciada do Plano de Segurança da Água. Tem o Plano de Segurança da Água, que é a nível nacional, digamos assim. Dentro desse plano, ela estabeleceu uma lei para fazer cumprir esse plano. Então, uso indiscriminado das fontes d'água, negligência nos controles, qualidade da água se deteriorando, uso inadequado da água. Então, isso tudo gera necessidade de fazer um plano de segurança da água, porque apresenta risco. Então, se tem risco, é necessário a gente fazer uma avaliação completa. Assim como, por exemplo, a Dislane acabou de dar o exemplo aí lá da lei de água limpa dos Estados Unidos. Ela é fundamentada no PSA, ela é fundamentada também no pagamento de serviços ambientais, ou seja, aquele que preserva, aquele que tem uma preservação maior da água, ele pode vender essa água, ele pode até mesmo receber pelo uso dessa água. Então, quando nós falamos do PSA, nós podemos aplicá-los em várias fontes de água, água municipal, por meio de poço, tratamento alternativo, carro-pipa, reuso. Então, isso tudo é fonte de água que vai ser aplicado qualquer plano de segurança da água, basta a gente identificar como uma área necessária de intervenção. Então, plano de segurança da água, o que ele vai fazer? Qual vai ser o resultado dele? Ele vai controlar a poluição das fontes de água, que isso é importantíssimo. Então, a partir do momento que eu crio uma lei, a partir do PSA, que é necessário sanar a poluição, sanar os prejuízos ambientais que existem ali, então é necessário fazer um controle maior dessa poluição. Então, com esse PSA implantado, a população, através de instrumentos econômicos que a gente já discutiu aqui,
eles vão entender a importância do controle da poluição das fontes de água. Otimizar a remoção ou inativação de contaminantes durante o tratamento, evitar a contaminação durante o armazenamento, distribuição e consumo. Então, quando nós falamos de água que vai ser disponibilizada para a população, para o abastecimento, é basicamente garantir a qualidade dela para a saúde ambiental que nos é prevista na legislação. Então, o plano de segurança da água também, ele vai ter o objetivo de melhorar as práticas de gestão e operação, melhorando assim a eficiência e automaticamente reduzir despesa, porque se eu tenho um bom sistema, a mulher até falou aqui em relação às alterações de planejamento, de operação, né? Que vai ter que fazer reformas, vai ter que fazer alterações nos sistemas. Quando eu tenho um sistema que ele está operando com qualidade, automaticamente eu vou ter uma redução dessa despesa. Então, despesas como perda de água, despesa como perda do sistema. Então, isso tudo vai ser colocado na conta e a gente vai ter um benefício maior. O sistema, o órgão, o município, por exemplo, ele vai ter um resultado melhor em relação a isso. Melhorar o conhecimento das partes interessadas sobre toda a cadeia de abastecimento de água e sua vulnerabilidade. Então, por exemplo, nós temos o grande empresário que talvez na sua cabeça o único que precisa de água de qualidade é a sua indústria de alimentos. Mas nós sabemos que não, nós sabemos que a população precisa de água de qualidade, não só para consumo em termos de beber, mas também para um banho de qualidade. E não só quantidade, mas qualidade, mas como quantidade também. Então, o PSA ele leva as pessoas, aos interessados sobre a cadeia do abastecimento, seja ela para uso humano ou industrial, a entender a vulnerabilidade da água e fazer a devida proteção. Melhorar a comunicação e colaboração entre os principais grupos. Então, a operação do sistema de abastecimento de água ele vai ser fundamentado numa melhoria de comunicação. Os consumidores, as autoridades que lidam com saneamento, bem como o setor privado. Então, esses todos são grupos ou agentes que são interessados no abastecimento de qualidade. Então, eles serão ouvidos, eles serão atendidos dentro do PSA. Informar e priorizar as necessidades de melhoria da estrutura física e recursos. Então, lá, quando a gente volta aqui no conceito, nós usamos a palavra identificar e priorizar perigos e riscos. Então, se eu faço uma avaliação do sistema, identifico uma infraestrutura física denegrida, é necessário priorizar e trazer melhorias para esse sistema e buscar recursos para resolver essa demanda. Então, dentro do PSA, com essas demandas descritas, com essas demandas bem estruturadas, a gente consegue um bom resultado. Então, de que forma que a gente pode fazer? Qual seria uma estrutura básica, né, de um PSA? Primeiro, preparação, que são medidas preliminares, formação de equipe, definir quem são as pessoas que vão trabalhar, de fato, na realização desse sistema. A avaliação do sistema, que seria descrever o sistema, ou seja, como que é o sistema de abastecimento de água de Nova Venécia. Quais são os perigos e o que é necessário a gente avaliar em relação a risco. Determinar e validar as medidas de controle, elaborar planos de melhoria, elaborar um plano de monitoramento. Então, isso tudo é ver o que já existe. Qual a minha condição hoje, minha condição atual em relação ao sistema de abastecimento de água? Nós podemos trabalhar, pessoal, por exemplo, no nosso ramo de atividade, ser contratado como consultor ambiental para fazer essa avaliação do sistema, para rodar todas as prefeituras e estudar como que está o sistema de abastecimento de água, verificar se tem reservatório suficiente para todo mundo, se ele tem obstruções ou se ele não tem obstruções, se as redes têm uma quantidade de perda que são altas ou não. Então, isso é uma área de atuação do engenheiro ambiental. O engenheiro ambiental ele pode trabalhar na identificação, na avaliação de riscos na área de um sistema de abastecimento e propor medidas de controle e monitoramento. Gestão e comunicação, ou seja, elaboração de procedimentos de gestão e programas complementares. Então, isso aqui tudo vai ser depois que eu fiz uma avaliação prévia, então eu terei uma gestão e uma comunicação adequada.
Então, plano de segurança da água. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Qual a função dela, né? Quais são as suas necessidades e características? Qual a necessidade básica de um PSA? O que que ela busca na resolução dos seus problemas, na resolução até chegar a um plano elaborado mesmo? Primeiro, ela vai envolver diversos setores que vão ser responsáveis por atuar naquela bacia, na captação, por exemplo. Então, todos esses setores eles terão voz na elaboração de um plano de segurança de água. Por isso que aqui vem a importância dos comitês de bacia, porque o comitê de bacia ele envolve todos os setores necessários. Tem a necessidade de prezar pelo uso múltiplo da água, então não é só abastecimento, não é só uso industrial, são diversos usos que devem ser aplicados aqui. Necessidade de capacitação de profissionais, então não basta elaborar um plano de segurança da água e entregar lá na prefeitura para que eles possam fazer a manutenção básica, ou então entregar ao Estado para que ele possa fazer uma manutenção básica, e os profissionais envolvidos nesse sistema não entendem, não têm um conhecimento básico para manter o sistema. Um exemplo que acontece muito no interior são as pequenas estações de tratamento de água, que geralmente a CESAM faz a construção e cede aos municípios, os municípios que irão gerir esse sistema. E o que acontece? A população, o município geralmente coloca um profissional lá, uma pessoa, para fazer a dosagem. Essa pessoa não tem uma capacitação, essa pessoa não tem um conhecimento da realidade em relação ao sistema de abastecimento de água, então fica algo vazio, algo sem resultado. A qualidade da água ela é duvidora. Eu lembro até que eu orientei um trabalho um tempo atrás, uns 3 anos, 2 anos atrás, que o grupo eles queriam avaliar justamente isso, avaliar o plano de segurança da água de um sistema de abastecimento. E eles tinham certeza que ia dar contaminada a água, que a água ela ia dar fora dos padrões estabelecidos. E bem ou mal, deu certo. A água ela estava ok. Eles ficaram decepcionados, vocês têm que ver. E eu lembro assim que eu falei com eles o seguinte: quando nós falamos de água, principalmente, não tem como nós prevermos com 100% de certeza. Porque talvez na distribuição houve uma dosagem suficiente que sanou aquele prejuízo, por mais que a água esteja, a situação, aquele meio de sistema de abastecimento esteja totalmente degradado, mas pode estar ok. Então, isso vai depender muito, literalmente, das condições. Então, se as condições estiverem ruins, mas a água estiver boa, ok, não tem problema. O interesse do PSA, gente, não é criar um sistema de abastecimento, um sistema de saneamento mirabolante, caro, ideal, a nível internacional, não é esse. O único objetivo, a única necessidade do PSA é a adequação à realidade local, ou seja, esse PSA ele vai ser adequado a essa realidade e também não vai envolver necessariamente aumento de custo operacional. Se eu verifiquei que aquele sistema está me atendendo, está atendendo a necessidade de saúde ambiental da população, ok. Está denegrido, está precisando de reforma? Vamos reformar. Mas é necessário mudar todo o sistema? Porque surgiu um sistema novo, um sistema mais moderno? Não é. Então, isso tudo são avaliações que nós fazemos ao longo do nosso estudo, ao longo da avaliação que é feita dessa área. Então, são ações contínuas, com metas gradativas, que vai garantir uma maior segurança na produção de água para o consumo humano. Por isso que o PSA ele começa lá na nascente. Ele começa lá no topo de morro. Ele começa lá na zona rural. Para quando essa água chegar na área urbana, na área industrial, ela esteja ok, ela esteja conforme foi estabelecido para o consumo humano. E isso tudo também vai ter a necessidade de conscientização. Então, se nós estamos falando que para garantir uma segurança na produção da água para o consumo humano, então nós estamos falando de população
pessoas que necessitam se conscientizar sobre a importância da água. É aquela pergunta que nós fizemos semana passada. Quanto você pagaria pela água se ela fosse escassa? Se você não tivesse ela disponível? Então, a procura seria maior, o preço que você iria pagar era maior. Então, a gente tem que lutar pela conscientização, por um plano de segurança da água sendo implementado em diversos setores da sociedade, para que a gente não pague para ver qual vai ser o valor da água lá no futuro. Então, quais são os custos envolvidos, né, na implantação de um PSA? Primeiro, a avaliação do sistema. Então, eu tenho que avaliar o sistema, eu tenho que avaliar a bacia, eu tenho que ver, fazer um diagnóstico dessa bacia, quais são as condições, qual é a utilização dessa água, quais são os prejuízos quando essa água não é utilizada corretamente, qual é o consumo médio dessa população. Então, isso tudo é uma avaliação da bacia, do sistema. Vai gerar um custo, porque vai ter que contratar profissional, contratar consultoria para ir a campo e verificar o que tem e o que não tem. Tem um exemplo aqui de um checklist, é esse o objetivo. Tem sistema de abastecimento de água. Ok, está em bom estado ou não? Qual é o estado desse sistema de abastecimento? Então, isso vai ser avaliado. Outro custo, avaliação do sistema em relação a uma estação de tratamento de água, por exemplo. Essa estação de tratamento de água, ela estará ok com o que o sistema necessita, com o que o PSA necessita? E aí, quando nós falamos de PSA, nós estamos falando de resultados. Então, verificar a operação, as condições patológicas, né, digamos assim, da construção são importantes, nós temos que avaliar. Mas tem outras questões que são fundamentais, como a qualidade dessa água após ser avaliada. Então, avaliei uma ETA, avaliei a bacia primeiro, então essa bacia vai envolver nascente, vai envolver topo de morro, vai envolver tipos de vegetação, vai envolver aspectos físicos desse meio. Isso tudo eu vou avaliar nessa primeira etapa e terá um custo para isso. Depois eu vou fazer uma avaliação do sistema de tratamento de água, do armazenamento e distribuição. E quando nós falamos de distribuição, não é só até chegar à minha caixa d'água. Então, a nível geral, é até chegar ao grande reservatório da cidade e depois ser distribuído por rede coletora, né, para as nossas casas. Nós até estudamos isso semestre passado. Então, quando chega em minha casa, essa água que foi armazenada e distribuída, geralmente nós temos uma caixa d'água. Então, nós temos ali um outro sistema para ser avaliado, que é a minha caixa d'água que está aqui, que também tem que ser mantida em qualidade para atender a qualidade do PSA. Então, outros custos envolvidos, além desses, que são os maiores, digamos assim. Então, nós teremos que elaborar um plano de melhoria. Identificar é fácil. Eu falo que é muito fácil a gente identificar todos os problemas existentes sem apresentar uma solução. Então, no PSA, não é dessa forma que funciona. Nós fazemos a avaliação, nós verificamos a situação de todo o sistema e apresentamos um plano de melhoria e prazos para ser executados. Então, é necessário também determinar e validar as medidas de controle, de que forma nós iremos implementar essas medidas e que elas serão, de forma eficaz, executadas dentro daquela bacia. E quais são os benefícios? Eu acho que quando a gente fala do PSA, só tem benefício, não tem prejuízo, não tem como a gente falar que tem prejuízo, porque os benefícios eles são gigantescos e eles tratam da gente. Eu falo que é um assunto muito atual, como que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando, que nunca foi tão necessário, tão importante nós termos uma água de qualidade segura para que a gente faça nossa higienização de forma correta. Então, os benefícios: produção sistemática de água segura. Eu gosto dessa palavra sistemática que eles trazem, porque quando nós falamos sistemático, quer dizer que é contínuo, é um sistema estabelecido. Ele aqui ele está prezando pela gestão de qualidade que foi implementada dentro do PSA. Melhoria nas condições de saúde. O videozinho que nós vimos é um exemplo claro para isso, né? A partir do momento que eu tenho uma água de qualidade, que eu tenho uma água livre de patógenos, livre de situações que podem prejudicar a minha saúde,
Então, eu tenho não só melhoria na minha condição de saúde, mas também melhoria na minha condição e qualidade de vida. Eu já visitei uma região lá na Bahia que foi assim, foi algo muito conflitante assim para mim. Era uma comunidade de pescadores, eles viviam assim em uma condição de saneamento muito precária e tinha como nós enxergarmos claramente as crianças que elas tinham uma barriguinha um pouquinho mais avantajada. Não sei se vocês já viram aquelas crianças que tem aquela barriga que é justamente por uma doença causada pela ausência de saneamento. Então, isso é comum. Isso é comum em várias regiões do Brasil. Barriga d'água, obrigada, que esqueci. Então, isso é comum em várias regiões do Brasil. Nós temos isso de uma forma bem dramática. Então, ver crianças naquela situação mexeu muito comigo, assim, e até hoje, quando eu lembro, mexe muito, porque talvez estejam lá até hoje. Era uma vila de pescadores, moravam ali em média 200 pessoas que não tinham nenhum tipo de abastecimento de água, não tinha nenhum tipo de sistema de esgotamento sanitário, nem rudimentar. Então, isso é uma realidade do Brasil, gente. A gente não pode imaginar que a realidade do Brasil é Nova Venécia, é o norte do Espírito Santo, porque não é. A realidade do Brasil é muito maior do que isso aqui que nós estamos. Então, nós temos que entender que é necessário implantar um plano de segurança para que as pessoas tenham condições de saúde e qualidade de vida. Eu era mais nojenta na época, viu, gente? Eu não consegui comer lá, não. Então, isso, assim, é algo que me chateia até hoje, porque condição de saneamento é complicado. E quem lida com isso, trata com isso, tem que ir preparado para esses lugares. Eu falo que foi um divisor de águas na minha carreira, na minha profissão, porque são situações que a gente vivencia. Então, não tem como a gente falar de saneamento, não tem como nós falarmos de plano de segurança da água sem alertá-los que vocês terão que lidar com uma situação de extrema pobreza, de extrema desigualdade social, de pessoas que não têm condição mesmo de ter um copo de água e não conhecem princípios de fervura da água, por exemplo, princípios de condições sanitárias básicas que são necessárias. Então, na época, nós fomos lá até para passar essas discussões, elaborar projetos, mas são situações que existem. Eu dei um exemplo, mas se nós formos no Nordeste do país, são exemplos diversos. Se nós formos lá na Amazônia, que é uma região que tem muita água, nós nos assustamos pela quantidade de pessoas que não têm acesso à água de qualidade porque não tem saneamento, não tem uma estrutura básica formalizada. Então, isso a gente precisa, enquanto engenheiro ambiental, enquanto pessoas que trabalham nessa área, a gente precisa formar a nossa mente, formar esse conceito dentro de nós, porque nós teremos que lidar com essa situação, e nós teremos que sorrir e fingir que está tudo bem. Eu não posso chegar em um lugar desse e ter vergonha, por mais que eu tenha, por mais que eu esconda minha água e minha comida dentro da bolsa e como escondido. Mas são pessoas que estão em uma cultura, em um modo de viver que acham que aquilo é normal. Eles acham normal não lavar a mão todo dia, toda hora. Eles acham normal não tomar banho com frequência. Eles acham normal fazer suas necessidades no meio do rio. Isso é comum, gente. Isso não é a normalidade para eles. Então, quando o PSA coloca aqui conscientização, que é o seu maior desafio, né, sua maior necessidade, eu até coloquei aqui em maiúsculo porque é uma necessidade mesmo. É necessário a gente conscientizar as pessoas, mas não só conscientizar com palavras, levar soluções, levar alternativas, levar métodos. Então, o plano de segurança da água, ele é executivo. Ele tem como princípio, identificou o problema? Beleza, elabora o plano de melhoria. Eu não quero saber os problemas. Os problemas a gente já sabe. Então, os problemas, eles devem ser identificados para apresentar um plano de melhoria. E que plano de melhoria é esse? Como você vai resolver? E quanto que isso vai custar? E
correr atrás de recurso para que isso seja executado. Então, hoje no Brasil, quem é que trabalha com isso em termos gerais? Principalmente para a situação de comunidades carentes, que são as comunidades que apresentam os maiores riscos, né, em relação ao PSA. Nós temos a FUNASA. A FUNASA, ela trabalha diretamente com a elaboração de projetos simples, básicos e eficientes, ou seja, dentro do PSA, nós identificamos os problemas, apresentamos o plano de melhoria e os profissionais, os engenheiros, eles vão apresentar uma medida de controle que seja eficiente com baixo custo. Então, isso é o nosso desafio. Você precisa ver na feira um dia de segunda-feira. Muitos do pessoal que levei daqui não conseguiram tomar café na feira. Fala aí, Lene, que eu não entendi, não. Lene? Oi, é porque Fala aí para nós. porque a feira lá é, né? Aí muitos caras levei aqui não conseguiram tomar café. O pessoal não limpa nada. Cachorro, mosca e tudo mais. É muito estranho, muito diferente. Só que vai que sabe o que é. O pessoal que é daqui, que vai para lá? Isso. Galera, é complicado, gente. Eu falo assim que quando nós falamos de condição sanitária, tem coisa que a gente vê. Eu falo assim, a gente tinha que ver, a gente tem que ver. Sua cara, André. Eu vou falar logo gravando aqui, ó, só para ficar bem na sua cara mesmo. Não sabe o que é carne boa, fiquei conversando fiado. Volta, PSA. Então, gente, os benefícios. Quais são os benefícios desse PSA? Produção sistemática, melhoria na condição de saúde, conhecimento da necessidade de investimentos, ou seja, a gente vai conhecer essas necessidades, planejar e executar. Como eu estava dizendo, a FUNASA, ela trabalha com essa finalidade, executando projetos simples, executando projetos que têm uma finalidade de serem rápidos, ou seja, com uma semana, com baixo custo, usando a mão de obra da população mesmo daquela comunidade, eles conseguem implementar. É uma fossa, é um tipo de reservatório, é um tipo de sistema. Semestre passado, nós demos alguns exemplos desses sistemas que eram implementados. Então, tudo isso é para garantir o plano de segurança da água. Quando eu invisto em um sistema de tratamento de esgoto, é para evitar infiltração, percolação e contaminação da água. Então, tudo isso é necessário identificando ações prioritárias. Então, qual é a minha prioridade? No meu ponto de vista, é um abastecimento de água de qualidade. Uma água que seja de fato tratada, canalizada. Então, isso são condições básicas que são implementadas dentro do PSA. Otimização na aplicação de produtos químicos. Então, o PSA ele vai até lá na zona rural, ensina a população, ensina os proprietários rurais a usarem os produtos químicos, quais são os produtos químicos necessários, qual a distância que eles devem ter do curso d'água, o que eles têm que fazer, quais são os critérios básicos. Então, isso aqui é muito importante. Redução de perda, a partir do momento que a gente tem uma qualidade, haverá uma redução de perda também. Otimização do gasto com energia, e entre outros. Então, são alguns dos benefícios que a gente pode exemplificar de uma forma bem rápida aqui para vocês. E aqui, Thalita, oi. Você lembra do estudo de caso que a gente apresentou no semestre passado, falando de sistema de abastecimento, que é o método Salta-Z, que a FUNASA criou? Uhum. Que é um método mais simples, né, para poder estar, no caso, desenvolvendo em comunidades mais carentes. Sim. Justamente isso, Natália. Esses planejamentos, esses estudos mais simples, eles vão depender dessa avaliação prévia da área. Então, cheguei naquela área, eu vi a realidade da comunidade. Vai adiantar eu indicar um produto mirabolante, um tipo de sistema mirabolante para o tratamento da água? Sendo que eles que terão que manter o sistema? Então, isso é muito sério. A gente tem que ter o pé no chão para saber que dentro de uma elaboração de projeto, eu vou poder exagerar, se for
uma condição de pessoas que tenham condição para fazer aquilo, ou eu vou precisar apresentar o básico. Ou seja, o que eu vou fazer para resolver a situação? Essa é a prioridade. Então, aqui eu até coloquei possíveis formas de apoio aos municípios. Nesse caso aqui, considerando a Organização Mundial de Saúde e fundamentos da FUNASA, que a FUNASA pode fazer também para auxiliar os municípios na elaboração do PSA. Então, primeiro, eles avaliam, eles vão ao município, eles identificam as áreas precárias no Brasil, né, digamos assim. Eles fazem a avaliação da situação do Plano Municipal de Saneamento Básico, ou seja, em que pé está. Inclusive, é condição, gente, para obter recursos federais da FUNASA, por exemplo, que é a Fundação Nacional de Saúde, é necessário que tenha um plano de saneamento, por isso que os municípios devem implementar esse plano. Então, dependendo da situação do plano, então aí eles conseguem ter acesso a um recurso federal, e aí eles fazem uma avaliação dos municípios que têm algum projeto elaborado, isso na zona urbana, né? Ou seja, aí a importância das secretarias de meio ambiente, de desenvolvimento, de obras, terem projetos bem elaborados, que aí a FUNASA poderá executar. Mas isso também depende da qualidade dos planos. E aí eu volto a falar a mesma coisa que eu falei ontem, da necessidade de nós termos profissionais de qualidade dentro das prefeituras. Hoje eu estava fazendo um estudo lá em Vila Pavão com os meninos, a gente discutiu sobre isso. Eu falei assim, olha, tinha que ter um engenheiro ambiental no meio ambiente e também lá no desenvolvimento, para elaborar projetos junto com o engenheiro civil, junto com outro setor. Então, é necessário a gente incrementar os municípios de acervo técnico, de pessoas que tenham técnica para executar um determinado serviço, para elaborar um determinado plano e que esse plano seja de qualidade. Então, o PSA ele vem também incentivando os municípios a terem qualidade dos seus planos, porque a partir do momento que eles têm um plano de qualidade para ser executado, recursos federais, até mesmo recursos internacionais podem surgir através disso. Outra coisa que é discutida também, até mesmo na legislação, é necessário tornar obrigatório o PSA? Eu, respondendo essa pergunta, eu acho que é. Por mais que a lei ela já torna obrigatório em relação ao sistema de abastecimento de água, isso é visto ainda como ações isoladas, como a Vigiágua. As pessoas acham que o plano de segurança da água é só ir lá e fazer uma vigilância da qualidade da água, e não é só isso. Quando nós falamos de plano de segurança da água, é do início até o fim, até o consumidor, até o fim mesmo, até o esgoto que é gerado daquela água que eu consumi. Então, isso tudo é um conjunto. Então, é necessário que os municípios elaborem esses projetos e entendam que isso é obrigatório, não é só fazer uma avaliação prévia. Quantidade e capacidade de técnicos aptos a desenvolver o PSA. Nós estamos falando aqui de estados, de municípios, gente, de órgão público. O órgão público, para ele conseguir executar um PSA, ele precisa ter técnicos capacitados. Nenhuma prefeitura tem condição para ficar contratando gente de fora para executar esses serviços. E aí eu já falo para vocês também, nós técnicos, se nós chegarmos a estar lá na condição de técnico de um órgão público, nós precisamos demonstrar boa vontade e capacidade de resolver esses problemas e desenvolver esse projeto. Então, a gente tem que chegar lá preparado para isso, mesmo que seja um primeiro projeto da minha vida. Eu tenho que estar preparado, que talvez esse vai ser meu maior desafio. Vai ser difícil? Vai, mas a gente consegue executar de uma forma simples, de uma forma bem prévia, a gente consegue. E aqui a gente falou muito sobre o PSA em termos de município. Então, os municípios, eles conseguem implementar o PSA, é necessário implementar para receber recursos federais, para receber um convênio federal, tem que ter uma capacidade técnica e apta para desenvolver esse PSA. E aí a gente tem também um exemplo de aplicar o PSA em edifícios.
Então, a gente pode aplicar o plano de segurança de água na minha casa, em um shopping, em uma residência, um condomínio, em uma indústria. Então, qualquer edificação que utiliza água, nós podemos implementar um plano de segurança da água. Hoje em dia, na arquitetura que a gente chama de arquitetura sustentável, né, com uma nova arquitetura que vem surgindo aí, que tem ganhado muito destaque, até mesmo em projetos, em financiamentos, ela preza por implementar condições de preservação e manutenção da qualidade da água, até mesmo em nível de economia em edifícios. Então, criar um edifício, construir um edifício com condições que garantam a quantidade e qualidade dessa água, hotéis, hospitais, shoppings. Então, qualquer edificação, a gente pode implementar esse PSA. De quem é a responsabilidade de implementar esse plano? Primeiro, dos investidores, aquele que vai ser responsável por aquela obra. Dos arquitetos que irão elaborar, dos projetistas, engenheiros, instaladores, fornecedores e qualquer outro sistema que pode trazer uma melhoria em relação à gestão da água. Então, dentro de um edifício, por exemplo, quando a gente fala edifício, a gente está falando de indústria, por exemplo, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Para utilizar uma água, para fazer um planejamento de segurança da água, para que servirá ou serve a água? Essa água me serve para quê? Qual a utilidade dela? Que tipo de fornecimento? Existe o uso da água potável em outros sistemas? Como que é o sistema hidráulico? É um sistema que tem falha, que tem vazamento? É um sistema que está obstruído? Qual a qualidade dele? Qual a vulnerabilidade das pessoas em relação a essa água? A matéria-prima em alimentos, essa água ela vai ser utilizada como uma matéria-prima em alimentos? Lavagem de alimentos, a gente vai usar essa água para lavar alimentos? Então, a gente precisa fazer essas perguntas, porque a maior parte dos surtos provenientes da água é a inexistência de uma gestão técnica capacitada dentro de um edifício. Então, eu tenho um sistema, eu tenho um prédio, esse prédio, ele vai distribuir a água tratada que vem da rua para todos os condôminos, né? Todas as pessoas que moram naquele condomínio. Vamos imaginar que o sistema hidráulico é obstruído, que a caixa d'água de abastecimento ela é totalmente obstruída, ela é suja, ela não tem uma manutenção. Então, nós estaremos levando uma vulnerabilidade para todas as pessoas que estão ali. Então, quando nós temos uma situação de surto, que é proveniente da água, por exemplo, todo um bairro ou toda uma rua que tem pessoas que estão com dor de barriga. Então, isso é causado por uma má gestão técnica, gente. Então, nós precisamos nos preparar para elaborar um PSA em qualquer tipo de sistema, desde o sistema mais complexo até o sistema mais simples. Então, esta gestão que nós estamos tratando aqui exige pessoal especializado. Então, o que acontece, né? Muito em edifícios, por exemplo. Inadequada gestão de água pode ter consequências graves na saúde das pessoas e impacto social. Um plano de segurança da água é um meio onde nós podemos minimizar esses riscos. A maior preocupação está na economia e na racionalização. Então, a gente pensa, vamos racionalizar, vamos economizar. Mas e a qualidade dessa água? Ela não é pensada dentro da execução de uma edificação. Então, uma edificação sustentável, que hoje está super na moda, está super aceito, até mesmo em financiamentos federais, por exemplo, ela deve ter, no mínimo, um plano de segurança do uso da água. Eu estou dando aula lá para civil, né? Eles acham que, tipo assim, algumas coisas na área ambiental não servem para nada para eles. Aí eu sempre trago uma coisinha dessa para que a gente consiga identificar e verificar que o mundo está mudando, gente. E cada dia mais vai ser necessário uma água de maior qualidade. Eu falo que as exigências do uso da água estão aumentando. As pessoas necessitam de uma água melhor. A natureza está cobrando isso. A natureza ela está mostrando a conta dela. Estudando o conteúdo de vocês, aí eu vi até coloquei aqui, uma doença, né? Que é causada, legionela, que é uma infecção viral que é causada por partículas de água contaminada, né? Por gotículas de água contaminada. Então, aí eu parei para pensar, falei assim, gente, por via respiratória,
Através de inalação e aspiração, a gente consegue obter essa doença. E a gente está aí com um vírus que está matando todo mundo, e tem gente que ainda não entende a necessidade de uma condição sanitária adequada. Então, isso não é de hoje, gente. Isso não é de hoje. Talvez um coronavírus, uma pandemia geral que atingiu todo mundo, talvez está sendo agora. Talvez foi há 100 anos atrás, lá na gripe espanhola. Mas já vem acontecendo de outras formas, por outros meios, há muito tempo. E tudo é por meio sanitário, por ausência de condições sanitárias. É uma E. coli que é por ausência de condições sanitárias. É um tipo de doença, como o coronavírus, que é pela ausência de lavagem de mãos, porque nós expelimos coisas que não são agradáveis, gente. Nós somos seres humanos, assim como existem animais que expelem doenças. Nós também podemos fazer isso. Então, a partir do momento que a gente não tem uma condição sanitária, não tem uma condição da água adequada para o consumo, ou então para o seu uso, quantidade e qualidade disponível para o seu uso, nós teremos problemas. Esses problemas, talvez, o coronavírus seja menor. Não sei. Quantas pessoas morrem por outras questões, que são condições sanitárias também? E que a gente não tem feito nada. Quando eu falo a gente, o ser humano de forma geral, as pessoas não melhoram as condições sanitárias, as pessoas ainda não têm um sistema de tratamento de esgoto, não têm um sistema de qualidade da água adequado. Então, são questões que a gente precisa parar e pensar. O que a gente tem feito de errado? Alguma coisa de errada no sistema geral tem. Então, isso é muito sério. Então, voltando aqui, esse sistema, esse edifício, quando há um desenho desse sistema, considerando PSA, é necessário avaliar riscos para os ocupantes, visitantes e a comunidade em geral, eventos perigosos, biológicos, químicos, e ter o PSA implementado. Então, aqui um fluxo de segurança para a água potável, em relação à água potável, né? Então, nós temos os parâmetros para a saúde, e dentro desses parâmetros para a saúde, nós teremos os planos de segurança da água, que vai começar pela avaliação do sistema, monitoramento e manutenção, que tudo vai envolver o quê? Uma vigilância contínua. Então, isso aqui é o básico para a água potável. Então, para qualquer setor, mas em outros setores também ele pode ser aplicado. Isso aqui é um procedimento básico desse PSA, né? Descrição do sistema, avaliação do sistema, identificação de perigos, determinar medidas de controle, avaliar medidas de controles aprimoradas ou adicionais, até chegar a ações corretivas e monitoramento. Problemas com a água que eu já citei, que são doenças causadas pela má qualidade da água. Aqui um exemplo da legionela, que é necessário para um plano de segurança da água para conter esse tipo de doença. É um risco constante, não se consegue risco zero para buscar minimizar o risco. Então, eu posso estar andando na rua e ter uma condição de contaminação da água por meio de gotículas. Então, isso pode acontecer. Então, é necessário a gente ter um controle, ter um plano de segurança da água, ter uma qualidade de esgoto, ter uma manutenção, qualidade de esgoto não, né, gente? Esgoto é ruim. Um tratamento do esgoto, um lançamento, uma distribuição adequada desse resíduo líquido em um local adequado após um tratamento. Então, isso tudo faz parte de controles para avaliar riscos que são constantes. E o PSA, aqui, só para a gente resumir, a gente usa a portaria. Ela é aplicada em indústrias de alimentos, algumas já utilizam parte desse processo há anos atrás, porque elas precisam, geralmente, de certificação do Ministério da Agricultura e certificação da Vigilância Sanitária. Então, essas certificações essas autorizações dependem de observância de um plano de segurança da água. Então, é necessário, as indústrias que utilizam água em seus processos já vêm aplicando isso há mais tempo. Até mais do que as prefeituras, até mais do que a sociedade de forma geral.
não temos ainda o conceito do PSA difundido no Brasil. Então, se a gente perguntar para alguém o que é o plano de segurança da água, a pessoa talvez não saiba nem o que é isso, nem como cobrar. Está na lei, é uma exigência que seja feita, mas as pessoas não sabem como cobrar. Até uma sugestão aí de publicação para vocês, para as pessoas terem conhecimento sobre isso. E nós devemos conhecer, levar em consideração o PSA, que é elaborado pela Organização Mundial de Saúde, o manual, né, que é elaborado para a gente elaborar outros manuais e outros planejamentos. Isso aqui é só uma exemplificação que está lá no PSA, que fala sobre as situações de perigo, o sistema e todos os elementos até a identificação dos riscos. E aqui nós temos 2 estudos de caso que eu queria que vocês fizessem o seguinte. Queria que vocês pesquisassem sobre esse